Pastor Otoniel Pinheiro, a Rádio Vinde segue cumprindo a missão de levar Cristo cada vez mais longe. Faça parte deste projeto. Envie sua mensagem e seu pedido de oração para o WhatsApp 21 98080 5262. Rádio Vinde, evangelizando, edificando e anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. Começa agora o programa Vinde a Cristo, apresentado pelo pastor Otoniel Pinheiro. Prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus, participar de momentos de oração e fortalecer a sua fé. Vinde a Cristo, porque Jesus continua chamando. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Vinde, sejam muito bem-vindos, eu sou o Otoniel Pinheiro, estamos juntos e vamos juntos e nesta hora de live, o nosso momento de adoração, de louvor ao Senhor Jesus Cristo, também pela live no Facebook e ao vivo pela nossa emissora www.radiovinde.audiohd.com.br no oferecimento da Academia Brasileira de Capelania e Teologia e no oferecimento também da Class Benefícios, a seguradora do seu automóvel. Venha ficar conosco. A partir de agora você pode participar pelo nosso WhatsApp 21 980 80 5262, fazer o seu pedido de oração. Entre em contato comigo direto aqui em linha pelo WhatsApp 21 980 80 5262. Sejam bem-vindos. Hoje, quinta-feira, hoje dia 2 de julho de 2026, gente. Que maravilha, né? Estamos aí já no mês de julho e estamos na estação inverno e a temperatura hoje está marcando a casa dos 24 graus. O tempo ensolarado, o tempo um pouquinho mais quente, né? A sensação térmica aí está na casa dos 31 graus. Pra gente aqui no Rio de Janeiro está muito legal, que é dentro da nossa realidade. Há uma previsão para esta sexta-feira de 33 graus a máxima, sábado 24 a máxima, parece que vai ter tempo chuvoso, uma previsão, tá? Domingo também o tempo vai estar nublado com 21 graus, 16 a mínima, deve esfriar um pouquinho mais, e essa é a realidade, a tônica do inverno, né? Sol de manhã, à noite esfria, e é assim em praticamente todas as regiões. Há também previsão de chuva, pancada de chuva pela região sul do país, né? Quem mora aí na região sul do país, Santa Catarina, né? Paraná, Rio Grande do Sul, vão sofrer um pouco mais com as ventanias, com as questões climáticas, né? Já a influência do El Niño, tá todo mundo falando sobre essa questão climática aí, mas nós estamos em oração, a igreja continua orando e é claro que tudo isso é o cumprimento também das Escrituras Sagradas, nós entendemos, e nós vamos falar hoje sobre um tema importantíssimo aqui na nossa programação de hoje, né? Vamos falar sobre a questão de prioridades. Hoje nós vamos falar sobre essa temática, prioridades, né? O que é prioritário na nossa vida, o que deve ser prioridade na nossa vida, na vida do cristão, sobre o ponto de vista bíblico. Porque na realidade, quando nós falamos de cristianismo, nós não vivemos estamos no secularismo, dentro do século, né? Dentro do momento, vivendo as circunstâncias do momento, políticas, econômicas, etc., mas sobre a ótica cristã. A gente vai chamar de cosmovisão cristã. Como o cristão vê? O mundo vê dessa maneira, mas nós vemos de outra maneira. Então, como nós estamos vendo a questão da nossa prioridade e o que a gente precisa fazer para melhorar nesse aspecto, né? E essas reflexões que nós trazemos aqui no programa Vinde a Cristo é exatamente para a gente pensar, né? Muitas das vezes nós somos muito seres emocionais e levamos tudo na base da emoção. A gente precisa sentir para fazer. E a gente raciocina pouco, no sentido não de que nós somos ignorantes, mas no sentido de que nós não gostamos de pensar muito, não, de refletir. Alguém certa vez falou assim: pastor, prega as mensagens, suas mensagens levam muita reflexão e o povo não gosta muito de pensar, não. Eu prefiro trazer a conscientização, né? Deus fez isso com Israel,
O Espírito Santo trabalha na conscientização. Então, se você levar na base da emoção, é perigoso. Você precisa trazer à luz da palavra de Deus a consciência. Você vê que até na questão do culto, lá em Romanos 12, vai falar sobre isso. O culto é racional, é com entendimento, né? Não é pela emoção, é pela razão. Então você vai compreender as coisas que acontecem no mundo, no seu cotidiano e aplicar na sua vida para que você possa viver da melhor maneira possível, esperando a Cristo e servindo a Deus, sem infligir na palavra de Deus, sem ir de encontro ou na contramão do que Deus estabeleceu. Vamos falar um pouquinho sobre isso no programa de hoje. Quero te convidar, vem comigo. Você pode deixar um comentáriozinho aí na sua página. Você está vendo o ângulo da câmera diferente um pouquinho hoje, mas é assim, a gente vai experimentando, vai fazendo coisas novas, trazendo aí novidades. Esse é o nosso humilde estúdio, onde a gente faz a programação da Rádio Vinde para você, tá legal? Tudo é produzido por aqui, todas as nossas videoaulas, tudo é produzido nesse cantinho aqui de oração, de momento de reflexão bíblica também, e os nossos programas ao vivo. Estamos ao vivo, 10 horas e 16 minutos para você, uma manhã de muita glória, de muita vitória. Em nome de Jesus, vamos trazer belos louvores a partir de agora aqui dentro do nosso programa, tá bom? Vamos seguindo então. Vou tocar aqui uma música, deixa eu ver aqui. Essa aqui é bacana, hein? Essa aqui, ó, Pode Alguém. É uma música de Edson Coelho, fez grande sucesso e eu quero reprisá-lo aqui na versão groove. Aleluia. Relembrando a voz de Sara Araújo, esta obra de Edson Coelho. Que unção. Rádio Vinde, transformando vidas pela palavra de Deus. Diante de tanto amor, eu te pergunto, pode alguém resistir à sua presença? Pode alguém castigar o meu corpo ou tirar a visão dos olhos meus? Pode alguém destruir minha vida? Rádio Vinde, transformando vidas pela palavra de Deus. Meu Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar esta luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Pode alguém vasculhar meu passado ou tratar-me com ódio ou rancor? Pode alguém publicar meus pecados, mas não vai me afastar do Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar esta luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Rádio Vinde, transformando vidas pela palavra de Deus.
perseguir-me com fúria, que eu não vou pronunciar nenhum ai. Pode alguém me afastar dos amigos, mas não vai me afastar do meu pai. Rádio Vinde. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar esta luz. Pode alguém me afastar da família Rádio Vinde. querida, só não vai me afastar de Jesus. Lindo esse louvor, um clássico. E Edson Coelho, 1970 esse louvor, gente. Trazendo aqui mais um belo louvor com a Shirley Carvalhais. Foi sucesso na voz de Shirley, né? Na versão Groove, Mansões Celestiais. Rádio Vinde. Transformando vidas pela palavra de Deus. Ele desceu das regiões celestiais por minha culpa e assentou-se em um banco de réu pelos pecados meus. Ele chorou muitas vezes aqui neste vale de lágrimas, porque via no rosto de muitos a indiferença. Sorou sangue no horto por mim, deixou rastro de sangue no Gólgota e subiu ao madeiro onde foi crucificado. Dou glória a Deus, pois remido já sou por meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que Ele ganhou. Rádio Vinde. Transformando vidas pela palavra de Deus. Vitorioso um dia, sobre a morte com Ele serei, em corpo incorruptível me transformarei. Entre ricos ele foi sepultado por minha culpa. Uma pedra de grande tamanho o sepulcro fechou. Bem guardado Rádio Vinde. Transformando vidas pela palavra de Deus. Mestre amado, era o início do terceiro dia, quando varões do céu removeram a pedra tamanha e o meu Cristo ressurgiu vitorioso, e por isso que minha alma canta aleluia. Glória a Deus, pois remido. Muito bem, 10 horas e 24 minutos. Você está ouvindo a Rádio Vinde, esse programa Vinde a Cristo, programa do Ministério Vinde Miguel Couto, da Assembleia de Deus, Ministério Vinde,
localizada na Rua Gabriela, número 15. Você é meu convidado especial para estar comigo em um dos nossos cultos, gente. É terça-feira a nossa consagração às 9 horas da manhã, na direção do pastor Ricardo e diaconisa Rosemary. Quarta-feira com a nossa quarta profética às 19h30. Inclusive ontem tivemos um culto maravilhoso. Quem pregou foi o pastor Leandro Cerqueira, trouxe uma palavra rema para os nossos corações. Muito bom mesmo. Nós recebemos muito da parte do Senhor, dirigido pelo pastor Carlos Amorim, pelo pastor Márcio, pelo pastor Walter Tavares. Tem sido uma bênção. Toda quarta-feira às 19h30. Domingo pela manhã, escola dominical, às 9 horas da manhã, com o nosso querido pastor Walter Tavares, pastor Carlos Amorim, diversos professores. Eu também estou ali no meio deles. Domingo à noite, o culto de Santa Ceia do Senhor. Inclusive, domingo agora é o dia do jogo do Brasil. E aí o nosso culto ele vai permanecer no mesmo horário, tá bom? Dá para você assistir até o primeiro tempo. Mas depois, o segundo tempo, você vai estar comigo na igreja, na Ceia do Senhor, a partir das 18h30, começando o nosso culto como fazemos em todos os domingos. Seja ali conosco, venha receber a palavra de Deus. É uma bênção de Deus para a sua vida. A Ceia do Senhor é um lugar de se alimentar espiritualmente, tá? 10h26, para você uma manhã de glória, de vitória, de bênção, de maravilha. Que você tenha aí um dia glorioso nesta quinta-feira, de grandes respostas, de boas pescarias, de grandes milagres. Eu ainda estou debaixo da palavra que nós recebemos ontem, ali através do pastor Leandro Cerqueira. Domingo passado também, pastor Marcos trouxe uma palavra no culto da família. Foi uma bênção o encerramento do mês de junho, gente. É muita bênção, muita glória, o que Deus tem feito em nosso meio ali naquele lugar. Rua Gabriela, número 15, em Miguel Couto. Você é nosso convidado especial. Você pode vir pela estrada do Ambaí, subiu a padaria Dani, desceu a nossa igreja. Você pode vir pela estrada Luiz de Lemos, passou a Igreja Batista Monte Oreb, primeira direita, passou o Mercado Maringá, sentido a Miguel Couto, passou o Maringá, sentido a Miguel Couto, primeira esquerda. Passou a Igreja Batista Monte Oreb, sentido a Nova Iguaçu, primeira direita. Rua Gabriela, número 15. Essa rua é conhecida também aí pelo GPS como Sebastião Schwartz da Cunha. Para complicar um pouquinho, mudaram o nome da rua. Sebastião Schwartz da Cunha, antiga Rua Gabriela, número 15. Eu continuo chamando de Gabriela. Foi ali quando nós chegamos ali há muito tempo atrás, né? Nós louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito neste lugar. E você é o nosso convidado para conhecer a nossa igreja, a nossa denominação, para estar ali conosco. Somos ligados à CGADB, todo mundo já sabe, né? Meu número na CGADB é 35350. É uma bênção de Deus. Quero mandar um grande abraço para todos os pastores da Confrateres. A primeira convenção que eu pertenci foi a Confrateres. Oh, que convenção gloriosa, abençoada de pastores lá no Espírito Santo. Hoje eles estão ligados à CADB, né? Mas eles eram CGADB. Pastor Ivan Bastos. Uma bênção, gente. Que convenção. Pensa numa reunião espiritual. Pelo menos na minha época foi assim. Me marcou muito, né? Então foi ali que eu fui ordenado. Inclusive foi numa convenção geral no Espírito Santo, organizado pela Confrateres, que nós chegamos ali, tá? Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. E foi uma bênção, né? Depois ficamos na Confraderge com o pastor Timóteo Ramos. Vi ali o pastor Otônio Júnior, que hoje é deputado, né? Reencontrei o Otônio Júnior, que nós já servimos a Deus em Ponto Chique, e ele estava como coordenador da Juvaderge, que é a Juventude da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro. Pastor Timóteo Ramos é um pastor célebre também, faz parte da mesa diretora, grande escritor, pastor da Assembleia de Deus de Petrópolis, que era o presidente da Confraderge. Hoje já não é mais, hoje é o Amorim, né? O pastor Amorim, que é o presidente hoje. Mas naquela época era, e fiquei ali bastante tempo também na Confraderge. Pensa também numa convenção organizadíssima. E hoje nós estamos na CPADERG, que é uma convenção, uma das mais novas,
e ela é presidida pelo pastor Valdemir de Araújo. O pastor Valdemir de Araújo, quero mandar um grande abraço para o coordenador, é o pastor Itamar Peixoto de Farias. É uma convenção aí que tem 5, 6 anos, mas é uma convenção maravilhosa também, de homens de Deus, lá da Zona Oeste do estado do Rio de Janeiro. E eu quero mandar um grande abraço para eles, tá? Que Deus abençoe. De Santíssimo, ali pertinho de Campo Grande, né? E pertinho ali da Avenida Brasil. Muito legal a gente ter essa comunhão com os irmãos, com os amigos que fazem parte também desta nobre e digna convenção. A convenção geral está de vento em popa, crescendo cada vez mais, organizadíssima. Agora a matriz é em São Paulo, né? Ainda tem base no Rio de Janeiro, que a matriz era no Rio de Janeiro, em Vicente de Carvalho. Agora ficou ali só a FAECAD e alguma parte administrativa ainda que funciona ali, a Sename, está tudo como base ali em Vicente de Carvalho. Mas agora toda a parte de administrativa, direção geral, foi para Belenzinho, São Paulo. Fica melhor, né? Ficou melhor, diminuiu a despesa, diminuiu o tempo de viagens. E aí, como tem lá é um tipo Maracanã, a igreja, eu fui lá, uma coisa gloriosa, tem prédio de 9 andares, e a igreja então deu um andar inteiro para a CGADB. Então o pastor José Wellington Júnior, que é o presidente, já está ali mesmo e faz ali as reuniões, e é muito bacana, né? A CGADB vai muito bem, a Conamad também vai muito bem, a CADB vai muito bem também. Que Deus abençoe os nossos pastores, as nossas convenções, e que possamos estar unidos, né? Que as paredes das divisões, porque às vezes a gente caminha junto, mas tem perspectivas diferentes, né? Por isso que houve essas questões dessas divisões, mas a Assembleia de Deus é uma coisa só, é um só corpo, é um só povo, né? Esse é o nosso maior testemunho, que as igrejas continuam trabalhando, levando a palavra de Deus. Não somos concorrentes, nós somos amigos que fazem a obra de Deus, e que Deus abençoe. Só no Rio de Janeiro nós temos 6 convenções ligadas à CGADB. Já pensou o que é isso? É muita gente, né? Então não há necessidade da gente entrar em disputa. Nós temos que disputar para ver quem ganha mais almas. Essa é a nossa disputa, essa é a nossa missão, de ganharmos almas para o reino de Deus. Mas esse não é o assunto principal de hoje. Eu só estou dando um esclarecimento para você nos conhecer um pouquinho mais. De repente você que vai ver esse vídeo em algum momento, em algum outro estado, para você conhecer como é que funciona, né? E nós louvamos a Deus por estar presente aí com todos esses nossos nobres amigos, companheiros, fazendo a obra do Senhor. E você pode também participar com a gente, no oferecimento sempre da Academia Brasileira de Capelania e Teologia. A CADECAP é uma instituição que é uma associação de capelães e uma escola formadora de líderes. Formamos líderes para a obra de Deus. Nós temos cursos profissionalizantes, temos o EJA, temos a graduação e pós-graduação. Graduação nós temos 2, teologia e administração. É MEC mesmo, tá, gente? Não é conversa balela, não. É MEC. Você pode entrar em contato comigo pelo 21 980 80 5262 para obter o nosso catálogo de cursos e aproveitar todas as nossas promoções, tudo aquilo que nós promovemos através da nossa academia. E também no oferecimento da Class Benefícios. Class Benefícios, meu irmão, deixa eu mostrar para você aqui na câmera. Proteção para você, sua família e seu patrimônio. O telefone da Class é o 3090-0210. 3090-0210. Class Benefícios chegou para ficar. O site da Class é www.class.org.br. É patrocinadora oficial aqui também da nossa emissora. E é claro, nós estamos em parceria com a JXS Studio. E pensa num estúdio de podcast maravilhoso para você fazer as suas gravações, para você gravar também as suas entrevistas. É o JXS Studio. Lá nós fazemos o Podvinde, que é aquele programa de entrevista, tá? Então venha estar conosco, venha conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, de tudo que nós resolvemos e desenvolvemos aqui para você, né? Para trazer a edificação espiritual. Muito bem, vamos seguindo com a nossa programação de hoje. Para
Para você uma ótima manhã, 10h34. Lembrando que às 16 horas tem mais uma versão, mais uma programação. Sempre, meu horário das lives é às 16 horas, tá? Mas hoje eu estou fazendo um pouquinho mais cedo. Então aproveite para você, né, curtir também a nossa programação visitando o nosso site, que é o www.radiovindio.audiohd.com.br, tá bom, gente? 10h35. Trazendo agora um sucesso na voz de Rose Nascimento, uma música de Armando Filho na versão cover. Cover artístico, né? Quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir. Rádio Vinde. E ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. Gente, olha, quero mandar um grande abraço aqui porque entrou aqui na nossa live é o pastor Messias Valério. O pastor Messias Valério é um grande amigo e ele é vice-presidente da Assembleia de Deus em Belfor Roxo. A igreja mãe de todos nós aqui da Baixada Fluminense é Belfor Roxo, né? Hoje dirigida pelo pastor Nelson Nogueira, lá na Avenida José Mariano dos Passos, 1626. Saudade, hein, Messias? Grande abraço para vocês, para o pastor Nelson, para o pastor Alexandre, que Deus continue também abençoando vocês. Estou sempre acompanhando aqui, né, o trabalho, o desenvolvimento da nossa igreja mãe, e que Deus continue abençoando, fortalecendo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Estamos juntos e que Deus continue abençoando. Deixa eu mandar um grande abraço aqui, aproveitando, para o Márcio Roberto Peçanha Ribeiro, é um grande escritor também que está sempre aqui com a gente, né, sempre no meu Face, falando, interagindo. Fernanda Fidelis Aquino, é farmacêutica, Deus abençoe. Tainá Cristina, essa é comandante de navio, tá lá no Porto Paranaguá, trabalhando. Deus abençoe, Tainá, Deus abençoe, tá, querida? Pastor Gustavo Vandré, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Marlene Azevedo Vidal, Ângelo Muro Dias, a todos os nossos amigos que estão aqui com a gente, participando, interagindo, que Deus fortaleça a cada coração em nome de Jesus, e vamos que vamos, adorando o Senhor. Mandando um grande abraço também para a pastora Marcela da Vitória, lá de Nilópolis, fazendo um trabalho extraordinário lá na Cristo para as Nações. Daqui a pouquinho eu vou trazer a reflexão bíblica de hoje, gente, fica ligado. Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez.
10h39 para você, uma manhã de glória, de bênção, de vitória em nome de Jesus. A Rádio Vinde tem o oferecimento da ACADECAP, Academia Brasileira de Capelania e Teologia. Chegou a hora de investir no seu chamado. Conheça nossos cursos eclesiásticos, formação em capelania, cursos técnicos, graduação, pós-graduação e diversas capacitações, em parceria com instituições de ensino reconhecidas pelo MEC. Solicite agora mesmo a sua grade de cursos e comece a transformar o seu futuro. Fale conosco pelo WhatsApp 21 980805262. ACADECAP, Academia Brasileira de Capelania e Teologia. Conhecimento que edifica, capacitação que transforma e excelência para servir ao reino de Deus. Você deseja compreender a mente humana, o comportamento e as emoções com mais profundidade? A ACADECAP, Academia Brasileira de Capelania e Teologia, apresenta o curso de Psicanálise Clínica. Uma formação completa para quem deseja ampliar seus conhecimentos e atuar com excelência em sua área de interesse. Conte com um ensino de qualidade, professores qualificados e uma formação sólida para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Solicite agora mesmo mais informações pelo WhatsApp 21 98080 5262. ACADECAP, preparando pessoas para compreender, acolher e transformar vidas através do conhecimento. A Rádio Vinde está cada vez mais perto de você, também nas redes sociais. Siga nossos perfis oficiais e acompanhe conteúdos exclusivos, mensagens, bastidores, novidades e muito mais. No Instagram, no TikTok, QI, no Facebook e também no YouTube. Participe, interaja e compartilhe. Você faz parte desta missão de evangelização que não para. Rádio Vinde, a voz do Evangelho, também nas redes sociais. A Rádio Vinde é um projeto de evangelização que leva a palavra de Deus todos os dias, alcançando vidas, restaurando famílias e anunciando a esperança em Cristo. E você pode fazer parte dessa missão. Participe do Clube da Evangelização e colabore para manter esta rádio no ar, levando o Evangelho a milhares de pessoas. Sua contribuição faz a diferença. Faça sua oferta via Pix 21 98080 5262. Rádio Vinde, evangelizando, transformando vidas e proclamando que Jesus Cristo é o Senhor. Muito bem, 10h43, para você uma manhã de vitória, de bênção, para você, para sua família. Como é bom estarmos juntos, adorando e glorificando a esse Deus maravilhoso, né, que está sempre conosco todos os dias, nos dando graça, nos dando amor e direcionamento. Gente, o texto base de hoje está em Mateus 6,33. Todo mundo conhece. Vamos falar de prioridade, né? Qual deve ser a prioridade do cristão? É a temática de hoje. A prioridade do cristão, segundo a Bíblia, é colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da vida. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que nós estamos no mundo e num tempo chamado pós-modernidade. E na pós-modernidade, o homem é o centro, é o chamado hedonismo. Existem diversas teorias filosóficas que levam a esta compreensão. O homem é colocado no centro, Deus é tirado do centro e o homem é colocado no centro. Tudo isso porque existe toda uma briga histórica sobre essa questão do catolicismo romano, através de Constantino, né, do período feudal, onde a igreja era o centro, onde as pessoas consultavam a igreja,
né, nas suas tomadas de decisões, e a sociedade ela foi se desenvolvendo, foi sendo criado essas ideologias, né, dentro da sociologia, trazendo essa questão, né, dissociando o Estado da Igreja, né, que nós concordamos plenamente. A própria Reforma Protestante contribuiu com este avanço, né, porque a Igreja ela não deve fazer parte, não deve influenciar a política, tá? Mas, contudo, nós temos uma cosmovisão cristã, que é a visão que nós temos biblicamente. Todo o andar, todas as nossas decisões devem ser conforme as Escrituras Sagradas, ok? Então, no secularismo, no mundo secular, que a gente vai chamar de mundo secular aqui, tá? Para a gente poder diferenciar, no mundo secular, ele é baseado no relativismo. Então, para ele não há uma verdade absoluta, plena, total, né? Isso depende do ponto de vista da pessoa. Para nós cristãos, nós seguimos a linha conservadora e absoluta. O que quer dizer isso? Que nós acreditamos no que diz a palavra de Deus e seguimos o que diz a palavra de Deus. Então, não há negociação. Entre essas duas frentes, elas estão se contrapondo, né? Quem tenta agradar a um lado do relativismo, como cristão, ele vai contra a palavra de Deus, é o que a palavra de Deus diz. Então, para nós cristãos, o que vale é o que está escrito na Bíblia. Nós seguimos as Escrituras Sagradas. Por isso que você vê muita gente que está dentro do secularismo, dessa visão humanista, e esta visão relativista tenta desacredibilizar a Bíblia, tirar a Bíblia de jogada, porque ele sabe que o cristão vai seguir as Escrituras Sagradas. Por que o cristão segue as Escrituras? Cegamente não, porque a Bíblia para nós é a revelação plena da vontade de Deus. Então, enquanto aqui no secularismo, do outro lado, nós estamos fazendo a nossa vontade, na Bíblia nos ensina a fazer a vontade de Deus, ok? Então não há negócio, não tem como você negociar, né? Isso aí é negociar a fé, negociar a espiritualidade, é negociar as verdades na qual nós estamos experimentando. Então isso é muito importante nós entendermos. E aí, sobre o ponto de vista do cristão, existem prioridades. No secularismo também tem lá a relação de prioridades. O que é prioridade para o mundo secular? Não é isso? As pessoas hoje priorizam diversas coisas. Às vezes as pessoas priorizam coisas materiais, às vezes elas priorizam trabalho, sucesso, fama, e às vezes colocam até essas coisas acima da família, acima das questões éticas, morais e comportamentais. Então, biblicamente falando, Mateus 6,33, Jesus mesmo é que vai falar: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A prioridade do cristão, segundo a Bíblia, é colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da vida. Nós não estamos falando aqui de política, porque na realidade um político, né, nós sabemos, o ex-presidente da República usava muito essa expressão, Brasil, Deus acima de tudo, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, porque ele defendia essa bandeira de colocar a nação brasileira, não vender a nação brasileira e tal, mas isso não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com frases políticas. E o cristão, ele tem esse viés de colocar Deus sobre todas as coisas. Se um cristão entrar num parlamento, por exemplo, a primeira coisa que ele vai querer fazer é orar, porque isso faz parte da vida cristã. Embora lá não possa ter Bíblia, não possa ter oração, e não deve ser assim, porque existem pessoas também de outras religiões que têm os seus pensamentos, tudo bem, né? Cada um segue aquilo que achar bem, e isso é muito importante. Isso está dentro da questão ética da igreja. Nós aprendemos dentro da ética cristã de estabelecer os nossos limites, de saber até onde nós podemos ir. O problema é que muita gente às vezes mistura muito as coisas, né? Então é importante que a palavra